Oi, gente, tudo bom? Vão entrando, fiquem à vontade, cá estou eu, depois de um tempinho de férias, louca de saudade, feliz de estar de volta, tentando pegar o ritmo aqui da coisa, tentando acertar a luz, tentando passar uma maquiagenzinha final do dia, 9 da noite, para ver se fica um pouquinho mais adequada, né? Mas o que é mais importante é a conversa que a gente vai ter hoje, o que importa é o conteúdo. E hoje a nossa live ela é muito legal porque coincidiu duas temáticas que vamos conversar hoje. A gente está na semana de aquecimento pré-Skincare Pro, a nossa jornada online, gratuita, uma série de 3 aulas fantásticas para acesso aos colegas médicos que quiserem participar, podem se inscrever. Começa agora na próxima semana. E essas lives que a gente faz na semana anterior à jornada, é para antecipar alguns assuntos que vamos conversar lá, te preparar para realmente você absorver todo o conteúdo das aulas e, enfim, conseguir colocar isso na sua prática e realmente abrir caminhos, portas e ideias para a sua vida profissional. E a outra temática que casa junto nessa live de hoje é a gente falar sobre as novidades, né? O que eu vi de interessante, os hot topics do Congresso Brasileiro de Dermatologia, que aconteceu agora na última semana em Natal e que eu participei e adoro participar de um congressinho, como você pode observar, e estava lá atenta na primeira fileira, captando tudo, para trazer aqui uma síntese de ideias boas, de assuntos que achei interessantes para a prática dos colegas que estão acompanhando aqui da live, tá? Essa semana, todas as nossas lives terão temáticas, assim, a gente vai falar da Semana do Aquecimento e vamos falar das novidades do Congresso, porque como houveram muitas novidades do Congresso, não teria audácia de conseguir esgotar todas as novidades em uma live apenas. Então vamos conversar de 3 tópicos hoje importantes. Na próxima live falaremos de mais 3 tópicos, assim por diante. Teremos uma sequência de 4 lives super especiais com essa temática. E te garanto, tá? Peneirei bem, então tenho certeza que você vai aproveitar muito dessas novidades que apareceram no Congresso. Deixo o convite para todos os colegas que estão aí entrando na sala, que estão participando da live, de deixarem seus comentários, suas dúvidas, tá? Participarem aí, compartilhando as suas experiências também, se já sabiam dessas novidades, se estavam lá no Congresso e viram desses tópicos também por lá. Então, por favor, participem, se sintam em casa. Tem sempre pessoas novas chegando. Observei que ao longo dessas últimas semanas aqui no Instagram, no perfil, tiveram novos colegas entrando, alguns participando aqui da live. E para quem não me conhece e não está familiarizado com a nossa rotina, eu sou a Natália, sou médica dermatologista. Eu atuo aqui no meu consultório, na minha clínica em Florianópolis, Santa Catarina, na área de cosmetria. Após a minha residência, fiz a minha pós-graduação, o meu fellow em cosmetria. E é essa área que também sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina, na residência de dermatologia do HU, e que leciono, sou preceptora dessa área, é a área que realmente gosto e sou apaixonada. Em especial da área da cosmetria, faço aqui adendo a uma área fantástica que cresce cada vez mais e que eu acredito que é o grande diferencial do médico que trabalha com estética, com beleza, com saúde da pele, que é a área da prescrição cosmiátrica, o skincare médico, e que está ao alcance de todos os colegas. Se você tem a sua caneta, seu carimbo e uma prescrição, tá? Você tem um poder imenso nas suas mãos. Esse poder de transformar a vida dos seus pacientes, de entregar ótimos resultados para a estética, para a beleza da pele e também de aprimorar os seus resultados de consultório, de procedimentos. Ai, Nath, eu gosto de procedimentos, eu gosto de injetáveis, eu gosto de fazer laser, eu quero focar a minha vida nisso. Excelente, mas te garanto que fazer só isso não vai te diferenciar no mercado. Hoje em dia, a gente vê aí a ampla concorrência, uma crescente dentro do mercado da estética e você tem que estar constantemente atualizado e ter um diferencial. E eu tenho certeza que se você estuda sobre prescrição cosmiátrica, você tem um imenso diferencial para trazer pacientes para dentro do seu consultório, para ter melhores resultados e se sentir mais confiante na sua prática da estética médica. Então,
Se você é essa pessoa, olha, esse assunto é para mim, então fica aqui que eu vou te contar algumas novidades nesse sentido que aconteceram lá no Congresso. Obviamente, o Congresso Brasileiro de Dermatologia é um congresso imenso, né? Tem diversas salas, diversos segmentos, diversos estudos, e aqui trarei assuntos relacionados à área da cosmetria, da prescrição cosmiátrica. Então, eu acredito muito que vem um boom aí dentro da dermatologia com relação aos imunobiológicos, às doenças inflamatórias, o que é excelente, o que é ótimo, tá? Não vai ser o foco, porque eu trouxe aqui, peneirei os assuntos relacionados à cosmetria, estética, beleza, saúde da pele, tá? Então, cola mais que a gente vai conversar sobre 3 assuntos bem legais. Olha, se você chegou aqui no meio da live e não está sabendo da jornada, você pode acessar o link da biografia para se inscrever, ou você pode, ao longo dessa live, também escrever aqui nos comentários a palavra inscrição, que daí você vai ser direcionado ali no direct, vai ter um link para você se inscrever para a jornada. É online, é gratuita, a gente faz essa jornada de tempos em tempos, sempre atualizada, com novidades para você participar, tá? Então, se você tem interesse em participar, está convidado, aproveita essa oportunidade. Bom, vamos falar então, tem uma aula que eu achei fantástica, uma das melhores aulas do Congresso, e eu acredito, não foi uma opinião só minha, diversos colegas também, que é uma aula da doutora Marcele Nogueira, que é uma grande pesquisadora aí, lá em São Paulo, da área de suplementos orais para um anti-envelhecimento. Então, eles estudam muito anti-envelhecimento celular, e a aula dela falava sobre suplementações e tratamentos orais para o anti-envelhecimento. E aí tiveram 3 tópicos que são muito interessantes da gente conversar, que eu selecionei dessa aula. A primeira é com relação ao ácido hialurônico. O ácido hialurônico oral. Mais ou menos há alguns anos, a gente vem aí uma crescente de suplementos à base de ácido hialurônico oral. E alguns suplementos que eram antigos, tá, que já existiam, né, direcionados para a pele, como por exemplo suplementos à base de colágeno, foram muitos reformulados e acrescidos de ácido hialurônico, com o objetivo, né, com a proposta comercial de auxiliar ele no anti-envelhecimento e melhorar a hidratação e elasticidade da pele. Só que ao mesmo tempo que o ácido hialurônico entrou no mercado, nessas versões comerciais, isso surgiu uma preocupação muito grande, porque a mídia publicou logo em seguida uma matéria, um estudo, uma notícia, vinculando que, era bem assim o título da matéria, o câncer de pâncreas se alimenta de ácido hialurônico. E isso gerou, quem teve, não foi algo que rodou muito nas mídias, porque às vezes a gente vê que notícias polêmicas rodam nas mídias sociais e logo está no nosso feed, né? A gente logo vê e tem que se posicionar, tem que vir aqui nas mídias conversar sobre isso. Até na época ele circulou, mas circulou muito pouco, não chegou assim a ser aquela massa de pacientes nos perguntando sobre isso, mas houve um burburinho do ácido hialurônico oral. Será que ele tem relação com câncer de pâncreas? Será que ele pode ocasionar o câncer de pâncreas? E por que surgiu essa matéria? Na verdade, foi uma interpretação, né, do escritor, do jornalista que escreveu a matéria, porque na verdade houve um estudo pré-clínico, um estudo em animais, em modelos animais, em que o ácido hialurônico, na verdade, as células neoplásicas do câncer de pâncreas, eles consumiam ácido hialurônico, só que isso foi em modelos animais. Então, não necessariamente a gente deve extrapolar isso para humanos. Então, a gente não tem essa relação estabelecida em humanos com relação a câncer de pâncreas. Só que, no entanto, todavia, existe uma certa lógica nisso. Por quê? Porque existem alguns cânceres, e não só o câncer de pâncreas, mas outros cânceres como o pulmão, etc., uma lista grande, que expressam CD44. E o ácido hialurônico, ele se conecta ao receptor CD44. Então, qual é a grande preocupação? É que fazer um aumento, né, sistêmico de ácido hialurônico
poderia aí ativar metabolicamente essas células que superexpressam CD44. Então, o que a palestrante conversou com relação à posição atual do ácido hialurônico com relação a isso? Na época até em que saiu notícia, ela foi convidada, junto com a doutora Edileia, de fazer uma nota, né? E eu lembro que houve uma nota de esclarecimento por parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da SBD, esclarecendo sobre essa questão de câncer e ácido hialurônico. Então, qual foi a nota, o posicionamento da sociedade? E hoje em dia a gente entende que é um posicionamento que pode ser adotado de maneira geral. Muito embora a gente não tenha evidências, tá, que isso pode acontecer em humanos, que o ácido hialurônico possa predispor a algum tipo de câncer ou aumentar metabolicamente, né, alguma neoplasia, muito embora não temos evidência alguma disso no ser humano, pela lógica e pelo cuidado, seria interessante evitar o uso da suplementação oral de ácido hialurônico em pacientes com histórico prévio ou atual de algum câncer que superexpressa CD44. Então, esse é o posicionamento, a recomendação do posicionamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia por causa dessa relação. Obviamente, a gente tem que ainda aguardar novos estudos, novos esclarecimentos com relação a isso, mas tudo partiu de um estudo lá produzido em modelos animais em que houve essa relação, né, da superexpressão de CD44 em células neoplásicas do câncer de pâncreas, e aí por essa razão, né, poderia aumentar aí o metabolismo dessas células. Mas isso daí fica mais como um cuidado. Agora que eu vi coraçõezinhos da minha querida amada colega doutora Carla Zanardo e a Larissa se inscrevendo para a nossa Jornada Skincare Pro, excelente. Ok, então fica esse posicionamento com relação à suplementação oral de ácido hialurônico que foi apresentado lá no Congresso Brasileiro de Dermatologia. O Congresso Brasileiro de Dermatologia, teve um ano, nos últimos 10 anos em que eu não fui no Congresso. Cada ano muda um pouco o perfil do Congresso. Às vezes eles trazem palestras mais básicas, porque a gente sabe que participam desde colegas já com muitos anos de expertise até acadêmicos de medicina, mas achei até em particular que esse ano as palestras tiveram uma profundidade muito grande, um conteúdo bem robusto e me surpreendeu. Tanto é que quando eu fui montar aqui a sequência de lives, eu disse, olha, vou ter que montar mais de uma live, vai ter que ser uma sequência de lives para trazer essas novidades, e ainda foi difícil compactar, porque realmente houveram bastante assuntos, e aí isso apenas na área, essa área da cosmetria, da prescrição cosmiátrica. Então, se fosse extrapolar ainda para a questão de doenças, de imunobiológico, com certeza estaríamos mais adiante ainda, tá? Mas com relação ao ácido hialurônico oral, esse posicionamento eu achei bem legal trazer isso para vocês, porque está cada vez mais comum e os pacientes nos perguntam. Outro tratamento para um anti-envelhecimento oral, aí já não é um suplemento, né? É um medicamento, o nosso clássico conhecido isotretinoína. Foi apresentado aí uma revisão de diversos estudos, mostrando cada vez mais uma evidência de que sim, a isotretinoína oral, ela traz diversos benefícios para a pele já conhecida, um tratamento para acne, diversas outras situações, rosácea, enfim. Mas para o anti-envelhecimento temos novos estudos com relação a isso. Esses estudos, tá, eles não têm, são de certo um padrão. Alguns estudos trouxeram a dose de 20 mg dia e outros com regime de 20 mg 3 vezes na semana. Mas todos os estudos nesse sentido, independente da dosagem utilizada, mostrou eficácia tanto molecular, tá, com expressão molecular de proteínas, de redução de moléculas inflamatórias, de metaloproteinases, de aumento de expressão de colágeno e também de melhora histológica, porque isso é muito interessante, né? O dermatologista adora de comprovações histológicas. Então, houve uma melhora na qualidade epidérmica e uma melhora da qualidade de celularidade dérmica. Então, mostrando aí que a gente já sabia, já não é muita, é novidade, mas não é muita novidade, porque já se sabe desse efeito
anti-age, de melhora de qualidade da pele que a isotretinoína pode trazer. Só que, apesar disso ser muito antigo, a gente cada vez, né, deseja que tenha uma robustez maior científica para tornar isso algo prático para a nossa prática diária, para quem trabalha com anti-envelhecimento, anti-age. Então, só para dizer que foi trazido essas revisões, mostrando essas duas possibilidades de regime. É claro que a isotretinoína não é um tratamento para qualquer um. É óbvio que a gente tem que selecionar, ter critério na seleção desses pacientes para esse tratamento. A gente deve sempre levar em consideração os prós, os contras, ter os cuidados com relação a efeitos colaterais, ter monitorização laboratorial, ter a questão da anticoncepção muito bem estabelecida e esclarecida com o paciente, enfim. Quem trabalha com isotretinoína já sabe de todos esses cuidados, esses detalhes, da imensa responsabilidade que é tratar com isotretinoína, só que sim, nós temos aí cada vez mais uma força com relação à isotretinoína para um anti-aging. Paulinha diz, minha dermato, melhor tratamento, está sendo ótimo, quase nenhum efeito colateral e nunca me senti tão bonita. Ah, que legal, amor. Obrigada pelo teu relato, Paulinha. Essa energia é maravilhosa, né? Então, assim, fazer um tratamento bonitinha, direitinho, não tem como dar errado, né? E é interessante isso, porque justamente já não é tão novidade, né? A isotretinoína, ela tem indicação para acne, para rosácea, para diversas situações, mas os pacientes já nos relatam, quem tem indicação para essas situações clínicas, já trazem essa questão de melhora da qualidade da pele, de uma sensação de uma epiderme mais lisa, de um glow na pele. Obviamente a gente observa isso na nossa prática, só que quando a gente observa isso evidenciado aí cientificamente, a gente fica muito mais seguro de utilizar, né, extrapolar às vezes para algumas outras situações, lembrando que é off-label, mas ele pode ser incorporado na sua prática com responsabilidade. Bom, com relação a o terceiro tópico que eu quero conversar, esse eu deixei como o último da nossa discussão, porque foi o que mais me chamou a atenção e além disso, de ter sido falado e amplamente falado lá no Congresso, a gente tem um lançamento comercial desse produto também no mercado atualmente, então vai bater a porta, quem recebe visitação aí laboratorial, dos representantes, vai ouvir falar deste produto. Qual é o ativo em questão? Coenzima Q10. A coenzima Q10, ele é um suplemento muito seguro, muito conhecido e já utilizado em outras especialidades para outras indicações. Ele tem evidência, né, a ubiquinona, que é uma coenzima mitocondrial, participa da cadeia da cadeia respiratória mitocondrial, ele participa da restauração do ATP, então ele faz parte do mecanismo mitocondrial da respiração celular e por essa razão é utilizado em diversas situações, em diversas especialidades. A coenzima Q10, ela é a gente vê a coenzima Q10 sendo usada em diversas doses, tem apresentação comercial em diversas doses, 50, 100, 200 miligramas. E o que tem isso a ver com a pele? Bom, começou-se a se estudar se, por o fato da ubiquinona ter um alto efeito antioxidante, se ele poderia ter um efeito anti-envelhecimento na pele também. E além disso, houve uma dúvida, será que ele faz um anti-envelhecimento e será que ele poderia melhorar a qualidade da pele? Então isso que foi estudado por um grupo de dermatologistas ali de São Paulo, foi um estudo, pelo que eu entendi, multicêntrico, foi estudado em pacientes acima de 60 anos, um estudo que foi conduzido por 12 semanas, foi mais de um centro de estudo, e tiveram dois grupos estudados, o grupo que recebeu 100 miligramas ao dia e o grupo que recebeu 200 miligramas ao dia, e foi avaliado diversos desfechos em ambos grupos. A gente sabe que a coenzima Q10, ela reduz em torno de 30% até 60% ao longo dos anos. Então, no processo de envelhecimento, nós vamos perdendo a nossa coenzima Q10, digamos assim, nossa produção de coenzima Q10. E por essa razão, até muitos médicos da medicina integrativa, do anti-envelhecimento, já usam a coenzima Q10.
Existem algumas situações que aceleram essa redução de coenzima Q10 ao longo dos anos, a saber, o próprio envelhecimento, o excesso, né, quem faz muita atividade física, né, eu nunca digo excesso porque atividade física é fantástico, parece que excesso é algo que é ruim, né, e não é maravilhoso, mas quem faz muita atividade física pode reduzir a coenzima Q10 ao longo do tempo. E outras duas situações clínicas, que é o hipertireoidismo e cardiomiopatias. Então, esses pacientes também têm uma redução de coenzima Q10 mais acelerada ao longo dos anos. Bom, o estudo, tá, feito por este grupo, inclusive, foi tão interessante que foi publicado no JAAD, tem um artigo do JAAD que fala desse eu vou buscar aqui e vou disponibilizar, tá? Vou tentar trazer aqui e deixar no link aqui da live, quando essa live ficar salva, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, ele foi publicado no JAAD e, inclusive, no Congresso Mundial de Dermatologia, eles ganharam um prêmio. O título curioso, né, da apresentação no Congresso Mundial de Dermatologia, em que esse estudo foi premiado, é Por que escolha da pílula vermelha ao meu paciente? E por que pílula vermelha? Porque comercialmente a cápsula de coenzima Q10 ele é vermelho. Bom, Natália falou e quais foram os desfechos avaliados e o que pode trazer de benefício para a pele a coenzima Q10? Vamos lá. Esse estudo ele avaliou o desfecho de eritema facial, então paciente com eritema. Foi visto melhor em ambos os grupos, mas com maior evidência no grupo de 200 miligramas, em que houve até 40% de melhora do eritema facial. Também houve uma melhora no grupo de 200 miligramas por dia, de 49% na melhora da pigmentação facial também. Então, olha, interessante, paciente com condições de hiperpigmentação, tá? Houve também a evidência do espessamento epidérmico na dose de 200 miligramas. Aumentou a expressão de colágeno de 200 no grupo de 200 miligramas também. E aí foi interessante nesse ponto que a doutora Marcele, que palestrava sobre essa aula, dizia, e também fez parte do grupo que fez esse estudo, ela dizia que o patologista que estava participando do estudo, que estava cegado, né, e não sabia quais eram os grupos, ele disse assim, olha, não sei qual dos grupos é, mas alguém aqui está super expressando colágeno, porque mostra as imagens ali da histologia, realmente incrível a questão histológica comprovando ali a expressão de colágeno, e foi nesse grupo de 200 miligramas dia. E também houve um aumento na expressão de fibra elástica numa menor quantidade. Então, olha que interessante todos esses desfechos positivos para a coenzima Q10 de 200 miligramas. Obviamente, carecemos também de mais estudos que deem robustez científica para essa evidência. Mas acredito que temos aí realmente um possível queridinho no futuro para o anti-envelhecimento. Então, a coenzima Q10 aí eu acho que veio realmente para agregar na terapia anti-aging dos nossos pacientes. Inclusive, quem é meu aluno do PL3C, nós temos uma plataforma de ensino, a gente temos uma série de aulas sobre anti-envelhecimento, prescrição cosmiátrica, saúde, estética, beleza da pele, todo o entendimento de dermocosméticos. Inclusive, temos uma aula de nutracêuticos, suplementações orais para o anti-aging, inclusive já mencionando a coenzima Q10 como uma possibilidade, e aí só trazendo para os meus alunos aí uma atualização de que realmente parece que estamos caminhando para cada vez mais termos uma robustez com relação à coenzima Q10. Flávio, meu querido, que honra te ver aqui, médica linda e talentosa. Obrigada, querido. Vindo de ti, que tanto admiro, esse elogio tem aí um peso imenso para mim, tá? Fico muito feliz, obrigada. E a Vivian, minha amada, minha musa querida, talentosíssima também, que eu admiro tanto, dizendo que sou fã, somos fãs ambas uma da outra, então. Tá mais que tá declarado aqui ao vivo nessa terça-feira. Obrigada, queridos, por estarem aqui participando. Parabéns pelas suas explicações. Ah, minha obrigada, querida. Fico muito feliz, tá? Que bom que você está participando e acompanhando. Bom, agora, só trazendo mais informações com relação à coenzima Q10, porque fiquei muito empolgada, porque coincidência ou não,
estamos tendo um lançamento comercial de coenzima Q10. Ele pode ser encontrado aí no mercado de maneira manipulada, em lojas de suplementos. Só que a grande questão é que a coenzima Q10 ela é de muito difícil estabilização, tá? Então ela tem que é um dos medicamentos que realmente ele tem que vir isolado, ele tem que vir aí, é difícil ter combinações em que ele se mantenha plenamente estável. Então realmente é uma molécula que ela requer algum cuidado. Tanto é que a cápsula dela, ela é toda especial, ela é uma cápsula vermelha e por isso que o título do estudo é a pílula vermelha, porque escolho a pílula vermelha, meu paciente é uma cápsulazinha vermelha. E agora a gente teve um lançamento comercial que é da Biolab, o laboratório Biolab, que se chama Fácia Q10. Eles têm uma linha de suplementos já para pele, que é o Fácia, né, que tem ali o colágeno, e aí eles colocaram ali a coenzima Q10 de lançamento dentro dessa família. E aí até eu recebi hoje umas amostras, e aí a primeira coisa que eu fui fazer, a primeira vez que eu vi esse lançamento, eu recebi esse lançamento hoje, e a primeira coisa que eu fui fazer foi abrir o potinho, tá aqui na minha mão, e ver se a capsulazinha era vermelha mesmo. Olha que curiosidade boba, mas eu fui ver. E realmente é uma capsulazinha vermelha, uma capsulazinha gelatinosa, tá? Então, essa é uma versão comercial, existem outras. Só que, claro, né, pessoal, a gente sabendo que a coenzima Q10, ela tem essa questão de estabilidade, é interessante você sempre, né, trabalhar com laboratórios confiáveis, que tenham esse controle de qualidade. Então, isso é importante. Isso aqui não é merchan para marca nenhuma, eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Não ganho R$0 para estar falando sobre isso, mas eu acho que é interessante porque quem acompanha aqui é prescritor, quer saber ali, né, na prática mesmo, onde consegue encontrar como prescrever a coenzima Q10. Apesar da gente ter essas apresentações comerciais no mercado de 50, 100, 200 miligramas, todos esses desfechos para a pele foram na dose de 200 miligramas ao dia. É recomendado que seja administrado após alguma refeição, porque ele é lipossolúvel, então precisa do alimento para ter uma melhor absorção. Então depois uma refeição, pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, e é recomendado que seja ingerido no início do dia, ou na manhã, ou no máximo no almoço. Por quê? Porque como ele faz parte desse metabolismo celular, algumas pessoas se sentem mais dispostas e mais ativas após a administração da coenzima Q10. Na minha prática, como eu já fazia uso de coenzima Q10 em alguns pacientes, principalmente mais de 60 anos, os pacientes me relatavam isso, que ficavam um pouco mais despertos depois que tomavam o medicamento. E olha que interessante, como a gente reduz a coenzima Q10 ao longo dos anos com o envelhecimento, quem tem essa redução, obviamente, vai sentir mais esse impacto do que quem não teve a redução. Então, os pacientes notavam um pouquinho mais de disposição. Então, eu acho que é legal, sim, recomendar que seja usado no início do dia, tá? Após uma refeição. Então, aí, mais uma casadinha de novidade do congresso junto com uma novidade comercial aí para sua prática diária. Bom, essas 3 novidades eu achei que foram fantásticas, eu acho que são super aplicáveis para a nossa rotina, eu acho que nos deixa mais confiantes da gente realmente colocar essas novidades aí na nossa prática. Eu te convido a seguir comigo na nossa live número 2 na quinta-feira, em que falaremos mais ainda sobre novidades do Congresso Brasileiro de Dermatologia, junto com a nossa semana de aquecimento da jornada Skincare Pro. A gente vai ter uma jornada, que é uma série de aulas online gratuitas, que vão acontecer na próxima semana. Convidados, médicos, graduandos em medicina, que vão seguir a área da medicina estética, que têm interesse nessa área, residentes de dermatologia, pós-graduação, cirurgiões plásticos, médicos que cuidam da saúde integrativa, ginecologistas, pediatras, pessoas que realmente têm, né, a prática dos cuidados da pele no seu dia a dia. Tenho certeza que vão aproveitar os conteúdos lá da jornada também, tá? Então fica meu convite. Se você tem interesse de participar, você pode sempre comentar nas postagens inscrição na nossa live ou nas nossas postagens, ou seguir ali no link da biografia, que vai ter ali um formuláriozinho com 2 perguntas para você responder e já vai estar automaticamente inscrito. Você vai receber o link, tá, para participar da jornada, ela é online, mas você precisa receber o link, por isso precisa estar inscrito, tá bem? Espero que tenha gostado, uma excelente noite, um excelente descanso para vocês. Eu vejo vocês na quinta-feira. Beijão!
Tchau!